Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de janeiro de 2021, o dia que com certeza o Senhor preparou, concretizou, manifestou e já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Hoje é domingo, então hoje a gente conversa duas vezes, né? A gente combinou de domingo conversar duas vezes, às 10 horas da manhã e depois às 4:30 da tarde. Estamos lendo a palavra do Senhor, sempre pensando a respeito, pensando na nossa vida, e eu tenho sempre procurado olhar sob uma perspectiva de que essa palavra, ela precisa estar inserida na minha vida. Não apenas no sentido, vamos chamar didático ou teológico, de conhecimento, mas de maneira prática, de maneira contextualizada, onde essa palavra é parte integrante da minha vida. Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, né? Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas não é bem óbvio assim no dia a dia, no cotidiano. Por quê? Porque aos poucos você vê que, como somos uma geração totalmente bipolar, polarizada, ou bem nós estamos de um lado, ou bem nós estamos do outro. Então, quando você fala a respeito da pessoa da Trindade, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, você tem um ser equilibrado. É claro, né? Perfeitamente, eternamente, maravilhosamente equilibrado. Bom, se eu tenho e eu me relaciono com um ser que é completamente equilibrado, obviamente, os extremos, eles já são perigosos por si só, né? E ainda que vamos dizer, eu me sinta na responsabilidade de defender a causa da Trindade, primeiro que Deus não precisa de advogado. A palavra do Senhor fala que Ele é o nosso advogado. Não, nós não precisamos ser advogado de Deus. Ele pode ter certeza que Ele tem know-how, ele sabe o que fazer. Segundo, de que a palavra por si só, quando estabelecida na sua plenitude, ela traz o equilíbrio. Lembra daquilo que a gente já pensou na oração do Pai Nosso? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na verdade, eu estou atraindo ou desejando incorporar, ou desejando viver, ou nós, né, eu ou nós todos, desejando viver a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor por si só, ela já traz o equilíbrio. Porque é Deus que transforma o caos em cosmos. É Deus quem transforma, né, a condição de morte em condição de ressurreição. E quando nós estamos numa geração como essa, uma geração completamente bipolarizada, por uma série de razões, então a gente corre o risco. Ou corremos o risco de estarmos sendo agitados por um polo, ou estarmos sendo agitados por outro polo. E nessa agitação, nós nos vemos atrelados a uma lógica, a uma perspectiva, ou atrelados a outra perspectiva. E o homem de Deus, diz a Bíblia, que ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Quando você vai para as narrativas, Jesus Cristo, João Batista, Elias e tantos outros, né? Próprio Paulo, Moisés, e muitas das vezes, o que acontece? A impressão que dá de quem está ouvindo é que às vezes estão falando coisas até sem nexo, né? Você tem que parar para pensar, para entender. Por quê? Porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Por quê? Porque só na sabedoria divina é que ele encontra guarida, é que ele encontra abastecimento, alimento. Então, eu estou falando tudo isso porque a gente tem falado esses dias sobre fé.
né? E ontem, e eu já estou terminando esse pedaço, né, de Mateus capítulo 9, entre a cura da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue, né? É isso que a gente tem falado esses dias. E eu falei sobre ontem, eu dei meu testemunho aqui, mas não por lamúria, nada, dentro do quadro, para falar o que significa isso hoje, né? Então aqui em casa, eu e as minhas filhas estamos com Covid. Eu e as minhas filhas não. Eu e a minha filha Giovana. As minhas outras duas filhas não, né? Somos em 4. Então eu e a Giovana estamos com Covid-19, né? Hoje está fazendo já, desde os primeiros sintomas, hoje está fazendo 7 dias, né? E as minhas filhas de 18 anos, fizeram ontem 18 anos, elas estão preservadas, né? Não detectável, já fizeram o exame tanto na segunda-feira, como fizeram o exame na quinta-feira, estão não detectáveis, então nós estamos todos aqui, né? Eu estou no chamado protocolo paralelo, né? Até brinquei com vocês, né? Porque dentro da minha fé, é aquilo que eu vou pontuar de novo. A mulher falou o seguinte, a moça do fluxo de sangue: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, ou seja, a fé dela construída na sua relação com Deus, na sua intimidade com Deus, a gente está falando do lado de dentro, tá? Não estou falando da doutrina, estou falando do lado de dentro. No seu contato com Deus, na sua intimidade com Deus, ela disse, na fé dela, naquilo que ela crê, naquilo que ela crê, naquilo que ela tem como sofrimento, como projeto de vida, como angústia, como aflição, como a única alternativa plausível é rastejar pelo meio do povo e tocar na orla das vestes de Jesus. Tem toda uma história que depois eu conto, mas é isso. Então ela foi lá e tocou e foi curada. Jairo, o chefe da sinagoga, foi pela mesma linha, né? Senhor, a minha filha está morta. Se tão somente o Senhor impor as mãos, ela viverá. Dentro da fé de Jairo, tudo que ele construiu, as narrativas, os testemunhais, toda a circunstância, né? Ele viu a cura do leproso, ele viu a cura do escravo do centurião, ele participou intensamente da cura, da libertação daquela mulher do fluxo de sangue, porque ele estava com Jesus naquele momento. Então, dentro de tudo isso, mas tinha uma história onde ele era chefe de uma sinagoga que foi construída, edificada, autorizada, papelada, documentação, tudo, pelo centurião romano, ou seja, o centurião romano foi quem ajudou na construção, na efetivação da sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus, por muitas vezes, esteve lá. Então, Jairo não estava ali de paraquedas, houve toda uma situação. Então ele falou, se tão somente ele impor as mãos sobre a minha filha, ela viverá. Partindo desse sentimento, porque nós somos seres humanos e temos sentimentos, partindo desse sentimento, eu falei para você, então nós estamos aqui, como eu estou com o protocolo paralelo, né? Por quê? Porque desde o ano passado eu ouvi Dr. Von, Nilce Yamaguchi, né? Aquela médica que foi mandada embora do Einstein, a Lucy Kerr, que ela defende a ivermectina, né? Que ela fala como ninguém sobre a ivermectina, os pontos positivos desse remédio de décadas já, né? E tô tomando também hidroxicloroquina, né? Enfim, é um tratamento paralelo, eu e a Giovana, né? E tô tomando zinco, né? Zinco.
E aí, outro dia, a Eva, ainda o ano passado, oi Eva, bom dia, Rosa Araújo, bom dia minha tia Rosália, bom dia Alzira, minha tia Alzira, bom dia a todos que estão aqui, Bispo Antônio, Luiz Henrique, Márcia, Fábio, João, Roseli, Deus abençoe a Amanda, sua casa, sua família, meus pais, seu João, dona Dária, Deus abençoe a todos, seu Toninho, dona Nadir, o Senhor abençoe, o Senhor se derrame sobre cada um de vocês, familiares, né, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. Então, eu ouvindo, dentro da minha fé, dentro daquilo que eu creio, volto a repetir, isso é uma coisa pessoal, na minha relação com Deus. Então aí a Eva falou assim, olha, teve um momento lá o ano passado que a gente passa por esses períodos, né? Eu passei pelo menos por 3 vezes assim, que eu achava que eu estava com a Covid-19, eu tinha certeza. Eu não sei se a gente fica ouvindo muita coisa, porque não pode tossir, não pode dor de garganta, aquela coisa toda, mas não era. Aí a Eva me mandou um negocinho lá, que eles estavam fazendo naquele momento, não sei hoje, mas naquele momento estavam fazendo lá no Santa Margiore, é um hospital que pertence a Prevent Senior, né? Prevent Senior. E aí tinha lá mais ou menos o mesmo protocolo, porque, só para você lembrar do que aconteceu ano passado, quando estourou a pandemia aqui no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, o Prevent Senior foi para a lista negra da saúde pública, porque faleceram idosos e foi contaminado o hospital assim pela infecção de maneira muito drástica, né? A tal ponto que estavam falando de intervenção federal, uma série de coisas. Então, eles, obviamente, pela pressão, por causa da situação, eles tomaram uma posição desse protocolo, que eu chamo de protocolo paralelo, né? E aí parece que estão se utilizando até os dias de hoje. E aí eu estou vindo, né? Então, dentro da minha fé, dentro daquilo que eu creio, a mulher falou, tão somente se eu tocar na orla das vestes. O chefe da sinagoga falou, tão somente se eu impor as mãos. E eu, na minha fé, eu pensei, junto com a minha filha Giovana e as minhas 2 filhas. Bom, dentro de tudo isso que nós ouvimos, nós pensamos, se nós, né, tomarmos esses remédios e tomarmos as providências, o Senhor vai nos curar desse momento. E fizemos. Simples assim. Né? Então é isso que eu estou falando para você. Como eu estou? Nossa, eu estou assim, arrebentado. Olha, tem dias assim que eu chamo de turbilhão, né? Eu chamo de, como é que fala? Modo à deriva. O meu modo à deriva é entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. É um enfraquecimento, assim, um esgotamento físico completo. Né? Parece que a gente não tem força, não é para tomar banho, não tem força para levantar o braço, para escovar os dentes, para pentear o cabelo. É uma sensação assim, né? A pressão arterial ela fica se movimentando muito, né? Então não é fácil. Mas nós estamos passando esse período. Então, por quê? Porque assim é a minha fé. Então, quando eu falei de fé, eu falei sob essa perspectiva. Então eu falei assim, da toalhinha, do suor da pessoa lá que está ministrando, né? Do retalho, do pedaço de roupa que a pessoa leva, da água, não sei das quantas de tal lugar. O corpo, o povo de Deus, ele não pode ser tocado. O corpo de Jesus Cristo, ele é intocável. Tanto é que Paulo fala que nós somos santuários de Deus e que Deus não permite que nós toquemos no santuário. Olha só, Paulo está falando sobre nós mesmos. Quer dizer, eu não sou dono de mim, eu não sou proprietário de mim, eu sou cuidador de mim. O proprietário tem nome, que não sou eu. Quem dirá o corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo, que está no mesmo nível.
Então eu falei ontem o seguinte, que eu vejo as pessoas zombando, gozando, falando de púlpito, de um monte de coisa, que na verdade está sem querer, não faz com intenção, mas por ignorância mesmo, está tocando no corpo. Porque aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele servo de Deus, aquele homem desesperado, aquela mulher desesperada, pessoa enferma, doente, acamada, né? Pessoas vão até com soro pendurado no braço, aquela coisa toda, e recebem a cura. Gente, isso tem que ser da nossa parte, creio eu, né? Pelo menos é o que eu ministro, é o que eu entendo. Tem que ser de um respeito muito grande pela vida. Um respeito onde o mover de Deus está ali. Não importa se a pessoa usa chapéu, não usa chapéu, o chapéu não vai para o céu mesmo. Não. A questão toda é o Senhor estar fazendo bem, como diz a palavra. Por onde Jesus andava, ele fazia o bem. E Jesus sempre fará o bem, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor Jesus, independentemente do método, da fórmula, do quanto se crê ou menos se crê, porque Deus é Deus, por si só ele é Deus. Ele não precisa que alguém creia nele para ele ser Deus. Ele já é Deus porque ele é Deus, ponto. Então ele continua agindo. Então eu, me comparando a essas pessoas, eu falei, então eu creio nisso. Né? Eu creio... Poderia crer num copo de água? Poderia, mas a minha limitação é tão grande que um simples copo de água poderia fazer a total diferença. Mas eu não consigo. Mas quando um médico vem e fala, né, a doutora... Aquela doutora que foi mandada embora também, que é da Bahia, de Porto Seguro, foi, né? Eu acho que da prefeitura, do governo lá, era médica num dos postos lá, esqueci o nome dela, uma mulher maravilhosa, assim, parece que é uma serva de Deus, inclusive. E ela fala do tratamento. Pronto, eu vi aquilo e falei, gente, vou fechar aqui. Não vou ficar ouvindo a terceiros, quartos, quintos, eu vou ficar aqui, porque senão você ouve um monte de coisa. Aí eu coloco isso diante do Senhor, Senhor, está aqui. A minha vida está aqui, o que vai acontecer, mas essa é a minha linha. E fui até o fim, estou indo até o fim assim. Quando você equilibradamente pensa dessa maneira e age, e eu sou pai, então eu estou ensinando através da minha vida também. Aliás, eu sempre falo para você, né, que a gente ensina mais pelo nosso sentimento do que pelo que a gente fala. Né? Um pai nunca vai ensinar pelo que fala. Engana-se o pai ou a mãe que acha que vai ensinar o filho porque ensina, porque fala. Não. O pai e a mãe ensina pelo sentimento, aquilo que está no coração dele. Não na sua verbalização, não no vocabulário, não na narrativa, mas no sentimento, de como ele age, de como ele enxerga a vida. Né? É assim que pai e mãe ensinam. Ou, na verdade, é assim que todos ensinam. Né? Então, quando você percebe isso, e você olha a igreja, que fica com narrativas, mas falta vida, falta exemplo, falta experiência pessoal. Aí fica uma narrativa pesada, um discutindo contra o outro, grupos e grupos e grupos. Eu estou falando tudo isso porque eu vou ler essa passagem através da perspectiva de Marcos. Por quê? Porque eu quero terminar, eu não ia falar desse assunto, mas eu vou terminar nesse assunto, porque creio eu ser importante até pelo que aconteceu ontem à tarde. Marcos, capítulo 5, né, versículo 21, diz assim, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, olha só como Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Ele ouviu aquele senhor conhecido,
decano da sinagoga de Cafarnaum, uma pessoa conhecida por todos, um líder na região, um líder na sociedade, no povoado, um homem conhecedor da palavra de Deus, do próprio Senhor, pelas experiências que estava vivendo naqueles dias. Jesus não discutiu como tem que pôr a mão, é só falar, ou tem que... Não, ele foi. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Bom, já temos bastante coisa já de conhecimento do texto e também da situação toda, né, que estava acontecendo naquele momento. Que era o seguinte, a menina já estava morta. Que era o seguinte, aquela mulher no fluxo de sangue já estava se esvaindo em sangue. Ou seja, não tinha mais jeito, não tinha mais condição. Aquela mulher poderia perder a vida a qualquer momento por puro enfraquecimento, por pura situação de inanição física, orgânica, mental, emocional, tudo. Então havia uma situação muito grave. E agora, para terminar, ontem eu estava... Esses grupos de WhatsApp são incríveis, né? Eu só estava vendo o grupo, eu não costumo falar muito em grupo de WhatsApp, não obstante eu estar em alguns grupos, mas eu não falo, porque às vezes não tem nada para falar, né? Eu não falo, eu sou uma pessoa que na internet assim não sou muito presente assim, né, na rede social e tal, mas eu estava lá, de repente veio as narrativas de alguém que estava zombando de médicos ou de pessoas que estavam recomendando esse protocolo chamado protocolo paralelo. Coincidentemente, eu estou com Covid, né? 19, mas e essa pessoa estava defendendo. Aí eu achei legal, ela defendendo não, estava zombando. Aí achei legal a zombaria lá tal e fiquei e li.
e zombou, onde já se viu essa politicagem, ficar defendendo uma coisa que a ciência não está e tal, aquilo lá que a gente já sabe demais, não precisa nem falar a respeito. Do outro lado, entrou uma pessoa, todos eles cristãos. Esse grupo é de cristãos, pessoas até experimentadas, pessoas que, em alguns dos casos, são até avós já, não são pessoas neófitas, não. Nem neófita na vida, nem neófita na questão, vamos dizer assim, nem neófito na vida, nem neófito na vida com Deus. São pessoas de décadas que conhecem o Evangelho. E numa discussão ali, por quê? Porque um zombava de quem defendia esse chamado, que eu chamo de protocolo paralelo, né? De tratamento. Tratamento, ele chama de tratamento precoce, que fique bem claro. Não que eu esteja dizendo que esses remédios curam a Covid. Esses remédios, creio eu, e trabalhei com esses remédios nessa semana, nessa linha, creio eu, eles ajudam, segundo esses médicos que eu te falei, doutora Raíssa, lembrei, doutora Raíssa, que também defende esse tratamento precoce, a doutora Raíssa lá da Bahia, de Porto Seguro da Bahia. E esses médicos, eles defendem o uso desses remédios de maneira precoce, para que ajude o organismo a atravessar esse momento da Covid-19, porque é um momento de infecção muito forte, e realmente é. O organismo da gente parece que vai entrar em parafuso a qualquer momento. É muito forte. Então, eles defendem isso. Não que eles estejam falando que é para curar, não. É para ajudar a atravessar. Quem sabe não precisar de um atendimento mais... um atendimento hospitalar mais personalizado, mais exclusivo. Essa questão do respiratório, da UTI, essa coisa toda. Eles falam disso, em nenhum momento, nenhum deles... Aliás, são médicos, né, ranqueados na comunidade médica e tudo, não são pessoas neófitas também na profissão da medicina, né? Então, eles falam sobre isso, ninguém está falando, né? Enfim. Então, essa pessoa estava zombando e colocando e trazendo a lógica política para a conversa do grupo. Não, porque o presidente, porque o governador, porque o prefeito, isso é aquilo, não sei o que lá e tal. Aí veio o outro lado e falou, olha, mas nós aqui, inclusive o meu marido é médico, e ele adotou esse protocolo e centenas e centenas de famílias foram abençoadas com isso, porque esse protocolo ajudou a essas pessoas a não irem para um quadro grave da Covid-19, porque começaram precocemente já o tratamento assim que viram que tinham sintomas. E ficou aquela narrativa. Gente, são pessoas conhecedoras do Evangelho, têm experiências com Deus. Mas a situação ficou tão insustentável, quando chegou no final da noite, tantos representantes de um grupo que zombavam do tratamento precoce, como os representantes do outro grupo, que defendiam o tratamento precoce por viverem na própria pele, por serem da área de medicina. Mas os dois grupos são servos de Deus. Os dois grupos são tementes ao Senhor. Todos saíram do grupo. Uma parte e outra parte. Então acabou a noite com todos falando, esse grupo, né, não era para isso, era para edificação. Aí o outro fala, não sei o que lá, boa noite, obrigado por tudo, Deus abençoe a todos. Ainda fala, Deus abençoe a todos. Quer dizer, aí você vai falar, o que tem a ver com isso aqui, com Marcos capítulo 5? Tem a ver o seguinte, agora eu vou unir eu vou conectar essas duas situações. Qual seja? É a seguinte, a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos padecendo dessa hemorragia, tá? A Talita, que foi curada, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos.
O número 12, na lógica de alguns da cultura hebraica, o número 12 é o número de governo, tá? Para outros, o número 12 é o número da manifestação da revelação plena de Deus. Não no sentido apenas da revelação, mas no sentido da recepção daquela revelação. Por exemplo, 12 apóstolos, né? Então, número 12, essa menina estava há 12 anos sofrendo de um mal. Número 12, aquela menina que estava ainda aos seus 12 anos, estava morta na cama. E Jairo representa quem? Representa exatamente o povo de conhecimento da palavra. Então, só para a gente terminar esse momento, Jesus está à disposição, Jesus é Jesus. Mas Jesus não depende dele. Mas Jesus, para manifestar-se, depende, ele quer assim, né? É o desejo dele. Ele quer depender de nós. Por isso que ele tanto diz em todos os momentos, seja conforme a tua fé. Por isso que quando Jairo entende na sua fé, na construção da sua fé, na sua esperança, trazendo a sua esperança ao momento presente, ele acredita piamente, de maneira convicta, de que se o Senhor Jesus impor as mãos, essa menina vai levantar. E Jesus vai. Mas a outra entende que se ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela será curada do mal. E Jesus a curou do mal, porque Jesus é Jesus. Então eu não posso, nenhuma das nossas narrativas, colocar Jesus, né, em xeque, porque Jesus está acima de tudo. E exatamente isso que essa mulher da hemorragia de sangue e essa menina dos 12 anos representam. Porque quem é essa mulher na visão profética? A mulher na visão profética é a igreja, representa o povo de Deus, aquela que o Senhor Jesus um dia virá buscar. Mas como o Senhor Jesus virá buscar essa noiva? De maneira ataviada, diz a palavra. Essa mulher, essa noiva curada, renovada, restaurada. Ele não virá buscar uma mulher com hemorragia. Até porque uma mulher com hemorragia, ela não produz mais. Uma mulher com hemorragia, ela não engravida, ela não gestaciona, que é exatamente o momento da igreja hoje. Tá me entendendo? A igreja, ela passa por um período crítico, porque a igreja ela não está gerando. A igreja não está vivendo o seu papel exatamente por causa desses extremos, dessas narrativas, desses discursos que só enfraquecem a palavra de Deus. Eu não sou nem de Beltrano nem de Ciclano, eu sou do Deus Altíssimo, né? Diria Paulo, uns dizem que são de Apolo, outros de Paulo. Não, nós somos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós não vamos morar no reino de ninguém que não seja o reino do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós perdemos tempo e ficamos enfraquecidos em ficar discutindo narrativas, e agora você tem o povo de Deus, que não é agora povo só de Deus. Antigamente ser povo de Deus bastava, ser filho de Deus bastava. Agora não, você tem o filho de Deus que é liberal, você tem o filho de Deus que é progressista, e você tem o filho de Deus que é conservador. Então você, sem querer, né? Você está reeditando, nós todos, a nossa geração, está reeditando os saduceus, os fariseus, está reeditando os herodianos, está reeditando, né, os zelotes, que eram os grupos que eles falavam que não eram políticos, nem podia, porque era crime fazer associação, grupo ou qualquer discurso político na época, né? O Império Romano acabava, destruía tudo.
Então não podia. Mas eram grupos políticos. Então nós estamos em meio a grupos políticos do mesmo jeito, só muda de nome. Então você tem dentro da igreja hoje os conservadores, tem os liberais, né? Você tem como é que fala? Os progressistas, você tem os anarquistas. Então você tem todos os grupos. Só que isso enfraquece a igreja. E essa menina do fluxo de sangue, essa moça, ela expressa, profeticamente falando, essa igreja. Uma igreja que é fraca, uma igreja que fica discutindo se é para hoje, se não é para hoje, uma igreja que não tem experiência com Deus, uma igreja que tem evento, tem entretenimento, não tem adoração, não tem culto, no sentido espiritual do que significa. Não tem uma conexão com a Trindade de fato. Conhece. Tem uma certa experiência, como Jairo tinha. Ele era o chefe da sinagoga, ele não era qualquer pessoa. Mas é uma igreja que não gera. É uma igreja que está se esvaindo na hemorragia. É uma igreja que, enquanto tem 1000 pessoas morrendo todos os dias de Covid-19, fora as outras mortes, porque não bastasse isso, tem as outras mortes, né? Tem as outras tragédias. A criminalidade, a violência, a morte de trânsito, tem as outras, né, que continuam. Tem o AVC, tem o ataque cardíaco, tem outras coisas. Só de Covid, segundo os noticiários, são 1000 pessoas. E aí, eu vejo num grupo de pessoas, eu volto a repetir, pessoas que, algumas delas eu creio que sejam até avós, pessoas que conhecem o Evangelho. Não são pessoas apenas de experiência de vida, tem experiência de vida, experiência com Deus. Discutindo e saindo do grupo, porque um defende, é o que eu chamo, isso é porque eu não falei nada, né? Fiquei quietinho, nem só li as coisas do grupo, não falei nada, né? E um grupo defende o protocolo paralelo e o outro grupo zombando do protocolo paralelo, colocando a culpa no governo. E esse grupo defendendo o protocolo paralelo, por quê? Porque alguns deles, para você ter uma ideia, que nível chegamos, parte desse grupo foi missionária, trabalhou na África. Não estou falando de qualquer pessoa, não. Falando de gente experiente. E esse grupo falando, olha, esse protocolo paralelo está salvando gente. E esse grupo, que é o principal, que é o mais pomposo, que é o mais eloquente, zombando de tudo quanto é jeito, uma zombaria só, e ficou todo mundo saiu do grupo. E essa é a igreja de hoje. É a igreja com hemorragia, que não gera. Fica se engalfinhando, fica conflitando em narrativas, porque um é progressista, o outro é liberalista e o outro é conservador. Só que enquanto isso, a liderança da igreja e filhos da liderança da igreja, que são líderes também, têm a sua iniciação sexual com pessoas da igreja, pessoas que estão chegando, né, jovens, e têm a sua iniciação sexual na comunidade, nos encontros, nos bate-papos, uma série de coisas, aí tem a iniciação sexual. Essa é a igreja, mas é a igreja boa de evento. Mas é uma igreja muito boa de entretenimento. É uma igreja maravilhosa na segurança e na estrutura. Só que essa igreja está morrendo em hemorragia. Essa igreja está estéril. Ela não está produzindo para o reino. Ela não está germinando, gestacionando uma geração. Enquanto isso, creio eu que nós estamos na pessoa de Jairo, né? Nesse sentido,
Nós somos o Jairo. O Jairo que fica naquele meio, naquele fogo cruzado, né? Situações acontecendo na nossa vida, e a gente não fica muito bem de acordo com um grupo e não muito bem de acordo com o outro. Então a gente acha melhor tirar o nosso time de campo, mas aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a aflição, o que fazer? E aí nós nos propomos a buscar o Senhor Jesus. E nós vamos ao seu encontro e nos prostramos. E entendemos que o Senhor Deus é o Senhor Deus e pronto. Não tem narrativa. Não tem validade. O mover de Deus permanece. Se esse Jesus fez o que fez na sua pessoa humana, quem dirá o nosso Senhor Jesus, na sua pessoa da Trindade, o que fará por nós? Ele permanece o mesmo, como diz em Hebreus capítulo 13. Ele não mudou. O nosso Deus, Malaquias 3, também permanece o mesmo. Em Deuteronômio 9 fala que a sua fidelidade permanece e ele cumprirá com todas as suas promessas. Então nós vamos nesse Deus. E aí, como Jairo, ou como aquela mulher da hemorragia de sangue, se for no copo de água, glória a Deus! É um copo de água. O que eu fiz para ter todos esses remédios, porque eu tive que comprar, sem receita, eu tive que comprar no paralelo. O remédio ele fica com super ágil, né? Para eu fazer o tratamento. Mas glória a Deus, porque tem gente que é melhor do que eu. Está muito além. Um copo de água já faz a diferença e o Senhor age. E o Senhor se manifesta. Por quê? Porque são aquilo que eu te falei, os níveis de fé, né? O nível mais excelente, o principal é o nível de fé que crê na palavra. Até porque Jesus ficava maravilhado pela fé de quem cria na palavra. Fala sobre o centurião, fala sobre a mulher sírio-fenícia e tantos outros que criam na palavra. Em Israel não vi uma fé como essa. Essa fé é a fé top. Tem a fé que é aquela que crê no ambiente. O ambiente. Se tiver um ambiente, aleluia, aleluia. Tá valendo. Aleluia. E aí as coisas acontecem porque o Senhor Jesus está ali. Tem aquela fé que acredita no símbolo, né? Seja ele símbolo humano ou seja ele símbolo material, né? Pode ser um lenço, uma toalha, um feijão, uma água que vem de tal lugar, um óleo que foi preparado com tais especiarias. Amém. Se eu consigo, e aí é o nosso desafio como igreja, levar esses níveis de pessoas a uma relação pessoal intensa com Deus, maravilhoso. Se não, essas pessoas vão ficar nesses níveis mesmo. Pelo menos levá-las até a fé na palavra. Porque aí você amarra a fé, você fecha o ciclo. Você tem a fé de hoje, mas você tem a fé de amanhã da esperança, porque esperança e fé são diferentes. E você traz a esperança e incorpora na tua fé de hoje, para aquilo que você está vivendo hoje, como eu estou vivendo agora com a Covid-19. Exatamente isso. Tem dia que eu acho que eu vou para o hospital? Com certeza, pelo menos 10 vezes no dia, agora eu vou, porque eu não vou conseguir aguentar. Mas aí passa um dia, passa outro, e Senhor, eu vou orando, e vou clamando, e vou me posicionando, né? Então, é isso. É a capacidade de crer que o Senhor faz parte da minha vida, na minha realidade. E eu te falei já a respeito, quando eu falei sobre a cura da sogra de Pedro. Se o Senhor não altera a minha realidade, Ele está comigo na minha realidade. Ele não fugiu da minha realidade. Eu sinto meu Deus na minha realidade com Covid-19. Eu estou usando a Covid-19 como exemplo, né? Então eu creio que Ele está comigo, eu creio que Ele está na direção, é convicção. Eu não estou falando de boca, de narrativa, estou falando do que eu estou vivendo. Então,
É essa igreja que o Senhor Jesus está por despertar. Porque é essa igreja que nós vamos levar, não por nós, porque ela está morta. É uma geração que está ainda para ascender, para se levantar. Mas nós levaremos Jesus para que essa geração viva uma nova etapa. Eu chamaria de uma geração que se chama Talita. Por quê? Porque é uma geração que permitiu que a outra geração fosse curada da hemorragia. Mas ao mesmo tempo, é a geração que vai se levantar para que o povo de Deus realmente ocupe o espaço que lhe pertence, de direito, de dever, de responsabilidade, porque o Senhor, ele precisa se manifestar nessa nação. A nossa nação está enfraquecida, fragilizada. O nosso povo está morrendo. O povo, eu digo, nação brasileira, por vários motivos. A pandemia só está salientando, destacando esse momento. Mas nós somos o que somos. Um povo fraco, um povo vendido, uma massa de manobra de um monte de gente. E nós precisamos orar, colocar diante do Senhor, nos derramar. E nós não podemos, como essa mulher do fluxo de sangue, simplesmente ficar na hemorragia, no enfraquecimento. Não, hemorragia, chega uma hora que não tem mais sangue para derramar e vai morrer. Então nós, como igreja, precisamos orar para que a igreja encontre a orla das vestes, ou seja, volte para o Senhor, volte à palavra. As vestes, né, a orla significa a palavra de Deus ali. Então a palavra, ela precisa fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu coloco a igreja, o nosso povo diante do Senhor. De um lado, nossas gerações anteriores estão se esvaindo em sangue, em narrativas, em conflitos, confusões que não levam a nada, não edificam o corpo, não glorificam o nome do Senhor. Pelo contrário, enfraquecem, expõem a nossa vergonha, expõem a nossa nudez diante das pessoas. Então nós como igreja nos derramamos, nos colocamos, porque nós precisamos ser curados, restaurados, renovados, impregnados do teu poder, do teu mover. Vem sobre nós, derrama-te sobre nós, move-te dos céus, em nome de Jesus, cura o nosso povo, que nós tenhamos, ó Deus, o vigor para nos arrastarmos até o Senhor e tocarmos nas tuas vestes, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer, ó Deus, todo esse tempo perdido, em nome de Jesus, toda essa plenitude, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo, Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, a capacidade de sermos impulsionados, levantados pelo Senhor, para servirmos aqueles que virão, para sermos, ó Deus, esteio, para sermos, Senhor, inspiração, para produzirmos neles, ó Deus, o conhecimento, a palavra, a plenitude da Tua presença, do mover do Teu Santo Espírito, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre nós, Senhor. Cura-nos, cura todos que estão aqui, os familiares, nossos pais, mães, tios, avós, netos, sobrinhos, filhos, o marido, a esposa. Derrama-te visitando no nosso corpo, nossas artérias, nossas veias, nosso coração, nosso fígado, nossos pulmões, nossos rins, ó Deus, nervos, tendões, estrutura óssea, coluna, ciático. Derrama-te, cura, visita, toca nos ouvidos, toca nos olhos, Deus de poder e maravilhas, derrama-te, ressuscita, renova, e nós te daremos sempre, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te sobre a nossa nação, derrama-te, ó Deus, sobre esse nosso país. Cada dia
são centenas de famílias que estão enlutadas. Tragédia, tempo de luto, de morte, de destruição. Tem misericórdia, derrama-te sobre o nosso povo. Deus de poder, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa inanição espiritual. Perdoa, Senhor, perdoa-nos porque nós não fomos realmente condutores de vida como deveríamos. E nós te pedimos perdão. Derrama-te sobre a nossa terra, cura a nossa nação, liberta a nossa nação. Colocamos essa pandemia diante do teu altar, tem misericórdia, move-te dos céus. E as enfermidades marginais que estão se manifestando por causa da pandemia, a depressão, a tristeza, a angústia, a solidão, ó Deus, o desespero, a paura, o temor de tudo e de todos, a intimidação. Senhor, tem misericórdia, cura, visita, liberta-nos. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que a tua graça, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você tenha um domingo maravilhoso. Às 4:30 da tarde volto de novo aqui e nós vamos conversar mais um pouco. Que o Senhor te dê um domingo especial, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, é exatamente o que o Senhor tem sobre a tua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo, até as 4:30. Tchau, tchau.